Fala pessoal, estamos aqui mais uma vez no nosso canal do YouTube Faturamento em Dobro. Quem quer faturar o dobro, muito mais, até teve gente que participou que já faturou 4 vezes mais, tem gente que participou 150%. E você, já assistiu todas as aulas que estão aí? Já dobrou o seu faturamento? Conseguiu pelo menos aumentar o seu faturamento? Ficarei muito feliz se você compartilhar com a gente todo esse avanço que você deve estar alcançando. Meu nome é Márcio Souza, para quem não me conhece, meu Instagram é @MárcioSouzaMentor. Nosso canal no YouTube, toda segunda-feira, a gente traz conteúdos para você dobrar o seu faturamento. Então, vem desde gestão de pessoas, gestão do tempo e produtividade, técnicas de vendas, comunicação assertiva, para você fazer o seu negócio acontecer. Fala para mim! Você está que nota você daria para o LCV da sua empresa? Essa é a pergunta que não quer calar. Quando a gente chega para avaliar uma empresa, a primeira pergunta que a gente fala é: que nota você dá para o LCV da sua empresa? Liderança, comunicação e venda são 3 pilares essenciais. As pessoas precisam entender que para o negócio funcionar, o LCV precisa ter uma boa nota. Quanto você dá para a liderança na sua empresa? Anota para você aí, para você fazer uma breve avaliação, tá? Outra coisa, quanto você... Eu tô com óculos novo aqui, então tô ajeitando ainda, pessoal, para que fique perfeito aí, né? Que nota você dá para comunicação? Comunicação da sua empresa. Comunicação assertiva. Vamos voltar para a liderança. O líder motiva, desenvolve, capacita as pessoas da sua empresa. Você é um líder, você faz isso pela sua equipe? Se sim, coloca aí sim. Se não, quantos por cento você acha que você consegue motivar e desenvolver a sua equipe? 30%, 40%, 50%, 70%, 80%? Por que não 100%? Vamos desenvolver essa liderança também nesses nossos encontros de segunda-feira. Porque para dobrar o faturamento, precisamos ter bons líderes. Uma outra coisa depois da liderança, a comunicação. Ela é assertiva? Ela é assertiva, sim ou não? É uma comunicação cheia de ruídos, muitos erros, muitas falhas acontecem e vocês não conseguem resolver. Parece que eu estou falando com as paredes, ninguém me entende. É o que a gente mais escuta aí nas empresas. E aí quando a gente chega, vai avaliar, comunicação tá 5, 4, 3. E aí a máquina de vendas não acontece. Você está vendendo muito e desorganizado ou você está vendendo pouco e muito organizado? Tem esses dois fatores também. Tem gente vendendo muito, 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 mas totalmente, não tem processos, totalmente desorganizado. E aí quando vai ver, fatura muito, mas não tem lucratividade suficiente para crescer. Só tem giro. Tem gente muito organizado, mas não vende, não tem técnicas de venda. Outros não têm gestão de pessoas, não tem processos muito bem definidos, não tem gestão de recursos. Então só vendo, só vendo. Tudo isso são fatores cruciais para você alcançar grandes resultados e dobrar o seu faturamento. De que vale dobrar o meu faturamento se eu não tenho mais lucratividade? Faz sentido? Nenhum. O objetivo é menos esforço, mais resultado. Dobrar o faturamento significa aumentar a lucratividade, escala de negócios. Escalar é diminuir o custo e aumentar o volume. Isso é sensacional, traz mais lucratividade. Então, quantas coisas já falei aqui logo no início? E você? O que você diria do LCV da sua empresa, da liderança, da comunicação e das vendas? E vamos falar de vendas. Eu amo vender. Eu tenho 27 anos com vendas, vários negócios, multinegócios, 250 milhões faturado, e a minha paixão por venda é porque venda é relacionamento. Venda não é uma rotina, não é aquela coisa maçante, mas é aquela coisa que pelo menos eu amo, né? De todo dia ser algo novo, todo dia ter algo diferente para fazer. Por quê? Porque vender é a arte de encantar pessoas. Seja interessante para depois ser interessado. Você encanta seus clientes, você encanta as pessoas por onde você passa, você traz resultados para elas, você traz soluções para elas, você realiza sonhos. Porque às vezes você deve estar se perguntando, né? Dentro do meu negócio, do meu nicho, como que eu vou fazer isso? Fácil. Crie as suas técnicas para você abordar o seu cliente. Vai ler, vai desenvolver, vai estudar. Então tem tanta coisa para a gente aprender aqui.
como encantar um cliente em 90 segundos, como você converter apenas com técnicas, como você trabalhar neurovendas. Tudo isso nós já falamos tantas coisas aí. Está tudo gravado para você parar com as desculpas, estudar e buscar os seus resultados. Então eu ficarei muito feliz se você realmente entender que você pode, mas você precisa se dedicar, tá bom? E mais uma vez para você que ainda não me seguiu, primeiro, clica aí, dá um like nesse vídeo, compartilha para outras pessoas, porque o conteúdo de hoje vai fazer muita gente economizar dinheiro. Sabe o que é economizar dinheiro? Tem gente jogando dinheiro pelo ralo. Eu vou citar dois casos aqui de empresas que nós atendemos. E por que eu vou citar e não vou dar nomes? Por questão de ética. Imagine se eu atendo sua empresa e fico expondo ela aqui na internet simplesmente para quem está estudando. Não é ético isso. Não seria elegante, não seria legal. Mas o exemplo ele pode trazer para as pessoas o resultado diferente e mostrar para elas onde está o erro. E é isso que eu quero mostrar para você aqui. Aonde está o erro, muitas vezes, quando estamos gastando muito e não estamos convertendo o suficiente? Nós tivemos uma empresa recentemente, uma empresa que fatura 1 milhão por mês, em torno de 1 milhão por mês. Então ela fatura 12 milhões por ano, de 12 a 15 milhões por ano essa empresa fatura. Tá? Então é uma empresa razoavelmente boa, tem 58 colaboradores, então é uma empresa que tem uma rotatividade muito alta, né? E aí eles estão procurando aumentar o faturamento. Aumentar o faturamento, eles querem aumentar o faturamento e aumentar a lucratividade. Então eles nos chamaram para nos contratar. Chegando lá, vamos fazer um diagnóstico. Primeiro, os seus processos estavam totalmente, não estavam claros para os seus colaboradores. Então, uma empresa que não tinha processos muito bem definidos. Então, uma empresa que tem muitos erros. E por conta dos erros, tem que refazer trabalho. E quando você tem que refazer trabalho, você deixa o cliente descontente por atraso e você cria um custo muito maior para você. Então, aí nós já diagnosticamos dentro disso que para aumentar o faturamento precisamos definir os processos, a cultura, os valores da empresa, para que os colaboradores consigam replicar isso e fazer acontecer da maneira correta. Você tem os processos muito bem definidos da sua empresa? Está muito claro para os seus colaboradores os processos? Eles têm ali totalmente clareza, está fixo neles o que é para ser feito da maneira que é para ser feita? Porque senão, isso é problema de liderança. Então, isso é um gargalo que você não percebe, mas o custo fica muito alto para você. E quando você vai perceber, já é tarde. Você já perdeu o colaborador bom por causa do estresse, porque errar e refazer gera muito estresse, muitos questionamentos, muitos problemas internos. Então, é necessário que nós possamos trazer essa autorresponsabilidade para os nossos colaboradores, mas primeiro precisamos criar os processos da empresa e deixar muito bem definido. Então, se você não fez isso, eu quero desafiar você a criar os seus processos, a fazer isso de uma forma que fique claro aos seus colaboradores. Às vezes, num Canvas, você faz isso, sabe? O passo a passo do produto, da venda, para que eles possam ter clareza. E numa dinâmica muito rápida, você faz com que eles enxerguem, e não só enxerguem, absorvam o conteúdo e coloquem em prática. Então, por mais simples que pareça, um Canvas às vezes salva uma empresa. E a gente usa muito isso para que as pessoas possam ter clareza. A gente constrói os processos e dentro da execução ele vai entendendo o passo a passo do que tem que ser feito. E ali, da primeira, segunda, terceira, depois da 10ª vez já está fixado e ele já começa a fazer no automático. Não seria muito bom se a sua empresa rodasse no automático, tendo grande assertividade para trazer grandes resultados? Então percebe? É fácil? Não, é simples. Por que não é fácil? Porque para você implementar uma rotina, um hábito, para você fazer com que aquilo realmente funcione, é constância. E as pessoas param na metade do caminho, elas desistem dos processos por não ter acompanhamento. Então aí vem o líder novamente para fazer esse acompanhamento. E aí nós estamos falando aqui como dobrar o faturamento. Às vezes, se você eliminando os erros, você vai ter mais lucratividade, mais assertividade. E às vezes você aumenta 10, 15, 20, 30% do seu faturamento corrigindo os erros. Enquanto você está buscando clientes novos, gastando por lead, começa a assertividade dentro da tua empresa.
Diminui os erros e aumenta a assertividade. Além de trazer mais prazer, satisfação para os seus colaboradores, por eles ter essa assertividade, você vai trazer lucratividade. Colaboradores mais felizes, com mais assertividade, eles produzem mais. Percebe? Que às vezes a gente fica muito preocupado em trazer clientes novos, mas não fica preocupado em organizar a casa. Então, eu disse para você que hoje a aula não tem slide, pessoal, não fica esperando slide, não tem slide, tá? Hoje aqui o conteúdo vai ficar gravado, é para você ir lá e colocar a mão na massa. Colocar a mão na massa, tá bom? Por quê? Porque você precisa entender os processos da sua empresa para depois replicar para os seus colaboradores. Você precisa criar os processos da sua empresa para depois você replicar para os seus colaboradores. Eu poderia muito bem entregar um Canva aqui para você pronto, mas eu quero que você comece a usar essa mente criativa e comece a fazer o passo a passo. Por que entregar pronto se você pode se desenvolver? Se você pode criar o seu próprio, fazer acontecer e trazer clareza aos seus colaboradores, e não só isso, eu ia mais além ainda, eu ia criar esse Canva, esses processos com os meus colaboradores. Para eles participarem, para eles vibrarem em outra energia e eles entenderem que eles fazem parte dos processos da empresa e que eles são parte da empresa. Vai trazer autorresponsabilidade. Por isso que eu não vou entregar pronto para você. Por isso que eu não vou colocar um link aqui para você clicar, porque aí perde a magia, perde a essência da coisa. As empresas precisam trazer essa presença coletiva, esse desenvolvimento e progresso coletivo para ter grandes resultados. E não precisa ser todos, precisa ser os principais, seus líderes, os cabeças da empresa, para criar isso com você. E aí eles vão replicar para a grande maioria, entende? Então, se você quer realmente dobrar o seu faturamento, comece hoje a fazer isso. Não espere para amanhã o que você pode fazer hoje. Uma outra coisa que nós identificamos nessas empresas: empresas gastando 5, 10, 15, 20 mil para trazer leads novos. Talvez você esteja cometendo o mesmo erro. Você vai falar, Márcio, mas trazer lead novo é um erro? Calma que eu vou chegar lá. Não tire essa ansiedade, não fique precipitando as coisas, porque é um erro gigantesco quando você tem uma base de lead que você não tem relacionamento com seus clientes. Você tem uma base de lead em uma empresa que vende 1 milhão, que passa ali, vamos dar um exemplo, 1.000 pessoas por mês. Vamos dar um exemplo assim, uma conta básica. 1.000 pessoas por mês. São 12 mil pessoas por ano. Se a empresa tem 10 anos, são 120 mil pessoas. A sua base de leads está sendo trabalhada, alimentada? Você manda promoções, você manda a cada 30 dias se ele não aparece, sentimos sua falta, está precisando de alguma coisa. Você cria relacionamento pós-venda na sua empresa? Você faz isso? Sim ou não? Se não, eu quero dizer para você uma coisa e que fique bem claro, tá? Já tem um problema enorme aí. Você está deixando dinheiro na mesa e jogando dinheiro pelo ralo quando você vai buscar leads novos. Porque você só trabalha esse lead na novidade, mas você não trabalha ele no relacionamento. Você não tem pós-venda, você não tem relacionamento, você não cria recorrência. E às vezes você está buscando dobrar o seu faturamento gastando 10, 15, 20 mil, com 5 mil trazendo leads novos, e os outros 15 mil que você economizou já faz parte de dobrar o seu faturamento? Não, sua lucratividade. Mas você já consegue trabalhar a sua base de clientes. Nós fizemos testes comprovados, onde eles começaram a se relacionar com clientes do passado, aqueles que já passaram por sua empresa e não estavam se relacionando, e eles começaram a ter 20, 30, 40% de retorno, de conversão. O cliente, nossa, faz tempo que eu não compro mesmo, já estava até comprando com outro, bom você ter me lembrado, porque às vezes o cliente passa batido. Então você precisa trabalhar a sua base, você precisa trabalhar o seu relacionamento com os clientes. A maioria das empresas não fazem isso. Data de aniversário, o cliente se sente importante, você mandar um parabéns para ele, você tem aí no seu CRM tudo bonitinho. A última vez que você falou com ele, o último produto que ele comprou com você, sabe? A data de aniversário dele. Você manda as promoções da tua empresa. Poxa, e-mail marketing, WhatsApp, tanta coisa dá para ser feito com uma base. Então, se você está pagando 20 mil por 1.000 leads, se você tem uma base de 120 mil,
eu vou colocar uma conta boba aqui, tá? Se você tiver 2%, me corrija aqui se eu estiver errado. 10% seria 12 mil, né? 1% seria 1.200, 2% 2.400. Certo? Se eu não estiver errado, é isso. 2000, se você tiver uma conversão, são 2.400 clientes comprando simplesmente porque você voltou a se relacionar com ele. 2% de conversão. É um número baixo, é um número real. Eu não estou nem falando de 5, 10%. Caiu a sua ficha? Percebe? Poxa, Márcio, todo esse tempo eu não criei uma base de dados, eu não tenho CRM, eu não criei um relacionamento com o meu cliente. Meu Deus, você jogou dinheiro fora. Todo esse tempo você não fez isso, mas comece ontem, não é nem amanhã, comece ontem. Sabe o que é começar ontem? Já saiu da prioridade e urgência. Sabe? Já virou emergência, como a gente brinca aqui. Então eu quero que você entenda, se você não tem uma base de dados das pessoas que passaram pela sua empresa, se você não tem isso, comece, crie. Porque é aí que está. Você já percebeu quando você vai numa farmácia e eles falam, dá o seu CPF que você tem desconto? É base de dados, eles estão criando relacionamento com você. Saber quantas vezes você passou pela farmácia, saber o que você compra. Nada é por acaso. A riqueza está aí. A assertividade está aí no relacionamento, em conhecer melhor o seu cliente, em entender quais são os produtos que faz sentido para ele. É aí que você vai alcançar os seus resultados. E você só olha para o novo, para o novo, para o novo, e aquele que está ali com você, você o abandona. Então é por isso que as empresas hoje estão gastando muito dinheiro para trazer clientes, sendo que eles poderiam gastar muito menos em trabalhar os clientes que eles já têm. Então eu espero que caia uma ficha para você, mas não só isso. Eu quero que você dê um like se você está gostando da aula. Dá um like aí, tá? Porque a aula é gratuita. Eu cobro só o like. Então eu quero que você me dê um like para que isso possa chegar para o maior número de pessoas. E não só isso, copie o link dessa aula e manda para outras pessoas que você sabe que está deixando dinheiro na mesa e jogando dinheiro pelo ralo. Só essas dicas de hoje já traz para você um resultado fenomenal. E aí você contrata uma consultoria nossa ou de qualquer outra empresa para mostrar para você aquilo que está na sua frente. Eu estou mostrando para você de graça. Hoje nosso processo de consultoria tem transformado várias empresas, tem feito empresas enxergar o seu potencial, mostrando para elas que tudo é organizacional. Mostrando para elas, até engasguei, ó, mostrando para elas que o que elas precisam está dentro, o que elas procuram fora está dentro. Por isso que elas não encontram, porque elas estão olhando só para fora, só para fora. Então, organizar muito bem os seus processos, capacitar muito bem os seus colaboradores para ter um bom atendimento, fazer uma prospecção ativa, mas também trabalhar a base. Tudo isso é gratuito. É um telefone, é um WhatsApp, é uma automação às vezes de R$ 80 que você vai fazer para mandar para o seu cliente a cada uma semana, 30 dias que seja. Olá, tudo bem? Sentimos a sua falta? Aqui estão as novidades. Um e-mail marketing é muito barato. E às vezes você está gastando 5, 10, 15, 20, 30 mil para trazer lead. Mas não gasta R$ 80 com uma ferramenta para fazer uma automação de e-mail marketing, de uma cadência de e-mail, sabe? De um WhatsApp. Ontem mesmo eu estava jantando com um empresário, um amigo nosso, que ele falou que ele pagava R$ 5.000 por uma empresa fazer um trabalho para ele, que hoje ele gasta R$ 197 com uma ferramenta que todo mundo que ele se relaciona no WhatsApp, essa ferramenta faz uma filtragem. Então, dentro do que você está usando as palavras, a linguagem, ele mostra o perfil do cliente, os produtos que o cliente mais consumiu, o que ele gosta, dentro do que ele pediu, do que ele está falando ali. E aí ele mostra, ele qualifica para você dentro de abas. Então ele é da moda feminina. Então, saias, blusas, não sei o que, tal. Ele vai colocando nas abas, pelas conversas que você teve com o cliente. O cliente pediu. E ali você trabalha aquele cliente já com mais assertividade, sabendo o que oferecer para ele dentro das novidades. Olha que sensacional, e ele gastava uma nota para fazer isso. Hoje tem ferramenta que faz essa automação para você. E aí essa mesma ferramenta, ela faz uma prospecção ativa para você de clientes que procuraram produtos semelhantes e traz leads novos. R$ 197. Você deve estar se perguntando, que ferramenta é essa? Vai pesquisar, vai estudar.
Estuda o teu negócio, o teu mercado, se aprofunda para ter grandes resultados. É sobre isso que a gente fala, sabe? Contratar uma consultoria não é para fazer algo novo, é para fazer algo velho que você deixou de fazer ou não faz. Contratar uma consultoria vai trazer novidades para você dentro daquilo que você já tem. A novidade vem através do que você já tem. E aí as pessoas falam, nossa, eu contratei uma consultoria e minha empresa mudou. Os caras fizeram isso, fizeram aquilo. Mas você sabia que era para fazer, você só não fazia. É igual pagar um personal. Se você não paga, você não vai para academia. Quando você paga, você está lá todo dia. Então, o preço da consultoria, o valor da consultoria, é para despertar a empresa e o seu gestor e os seus colaboradores para o melhor deles. Então, uma consultoria é totalmente válida, ela é importante. Por que empresas não crescem enquanto não contratam uma consultoria? Quem sabe me dizer? Eu vou dizer para você, porque muitas empresas cresceram na raça. E o que trouxe elas até aqui não vai levar elas adiante. E uma consultoria, a gente enxerga de fora, a gente está numa emoção fria, você está ali com boleto para pagar, com problema com colaboradores, líderes, e aí você está cheio de coisa com o cliente, você está numa emoção quente, você não enxerga. A consultoria ela chega de fora, com um olhar frio, a gente observa tudo isso, organiza para você, estrutura para crescer, mostra as possibilidades e como fazer, monta, deixa tudo estruturado e você só replica e o resultado vem. É por isso. É por isso que hoje as empresas que mais crescem são empresas que investem em consultoria. São empresas que investem nos processos criados por pessoas que estão de fora e não de dentro. Os de dentro vão dar seu feedback, as suas opiniões, mas quem estrutura é quem está de fora. Porque não está numa emoção quente. Então ele percebe muito mais o que vai dar certo, o que vai dar errado. Percebe muito mais o que é importante, o que não é tão importante. Porque às vezes vocês determinam o que é importante através daquilo que você acredita. E uma consultoria vai determinar o que é importante através daquilo que o mercado pede e não o que eu acredito. Quantas empresas investem errado porque ela acredita muito no produto, mas o mercado não aceita aquele produto. E ela não fez uma análise de mercado, ela não procurou analisar os concorrentes, não procurou fazer uma pesquisa com os clientes. E ela acredita que aquilo é maravilhoso, que aquilo é a solução. Investe pesado e tem grandes prejuízos. Tem empresas que quebram. Tem empresas que quebram. Então hoje a gente sabe que as consultorias, as pessoas que estão de fora, por exemplo, igual eu, a minha equipe, a gente está sempre se atualizando no mercado, buscando conhecimento, buscando ferramentas, estudando, coisas que às vezes um gestor, um líder não tem tempo. Então, quando a gente vai num segmento, quando a pessoa vai nos contratar, a gente já fez toda essa curadoria, essa filtragem, para entender o que o mercado dele pede. E aí sim a gente consegue assertividade, porque nós vamos levar para você a solução. Lembra que eu falei sobre vendas? Leva a solução, leva resultado, realiza ações. Não seria um sonho sua empresa faturando mais sem tantos problemas? Não seria a solução para você dobrar o seu faturamento e ter mais lucratividade, além de um sonho? E não seria um resultado prazeroso, onde nos alimenta a nossa chama de avanço? Quando a gente tem resultado, a gente quer mais, a gente quer prosseguir. Quando a gente está se esforçando e não tem resultado, a gente não vê a hora que aquilo acabe. Então é sobre isso. É você estar preparado para o mercado. É você estar preparado para o teu nicho. É você estar preparado para o seu cliente, para satisfazer, para realizar e para trazer grandes resultados. E a tua equipe? Aonde está nesse processo? Juntos. Entenda, gestor, entenda você, líder. A equipe precisa estar junto. Isso. Não tem como separar. Grandes resultados são feitos na coletividade, não na individualidade. A individualidade, às vezes, é a preparação. É o conhecimento. Muitas vezes nós vamos nos preparar, adquirir conhecimento individualmente. Mas quando a gente compartilha, vira sabedoria. E quando a gente ouve, isso traz resultado. Então, você que está aí do outro lado, como dobrar o seu faturamento? Essa é a nossa questão aqui.
com todas essas dicas que eu dei para você, com todos esses feedbacks que eu passei para você, é possível você dobrar o seu faturamento? Não só é possível, é apalpável, você consegue. Mas não significa que vai ser fácil, mas vai ser simples. Porque se você pegar desde a primeira aula, se você pegar e estudar passo a passo, nós entregamos ferramentas aqui para você. Se você quer uma ferramenta para criar uma estratégia poderosa com a sua equipe, você vai lá no meu Instagram, @MárcioSouzaMentor, e Souza com Z, Mentor, Márcio Souza Mentor, e você vai digitar LCV num post meu. Você vai receber uma ferramenta para você criar estratégia, plano de ação, execução e metrificar os seus resultados e corrigir a rota. Tudo que nós falamos aqui são processos para serem construídos na sua empresa para ter grandes resultados. Uma empresa que não tem processos muito bem definidos, uma empresa que não tem capacitação, uma empresa que não tem ali todos os dados muito bem especificados, essa empresa não tem resultado. Então você precisa ter todos os dados muito bem alimentados para você ver, para você enxergar o que está acontecendo, entende? Porque senão você não consegue. Os indicadores, né, como a gente disse, esses são os indicadores. Você precisa ter os indicadores. O que deu certo, o que deu errado, o que podemos melhorar, vamos corrigir a rota. Então, para isso, você precisa alimentar. Você precisa ter diariamente isso sendo alimentado para você conseguir o resultado que você quer. Então, se você digitar LCV, for lá no meu Instagram e digitar LCV, você vai receber essa ferramenta. Essa ferramenta é para ajudar você na organização, na estruturação, na estratégia, plano de ação, execução e resultado. Essa ferramenta, ela é simples. Qualquer um pode e sabe usar ela. Porque é você que vai alimentar ela. Essa ferramenta já mudou o resultado de grandes empresas, de pequenas empresas, de médias empresas. Já mudou o resultado da vida das pessoas. Simplesmente por ela ter clareza, enxergar como está a tua empresa. É um diagnóstico que você mesmo vai fazer. É um diagnóstico que você mesmo vai entender. Para de ficar gastando milhões ou reais por informações que às vezes você nem sabe, nem entende. Eu vejo essas consultorias que as pessoas falam mais em inglês do que em português. E a pessoa não está entendendo nada e fica com vergonha de perguntar. Entendeu? E isso que traz resultado? Não. É você que tem que construir isso. É você que tem que fazer isso. Uma consultoria, ou seja, uma assessoria que você tem que não fala a sua linguagem, não funciona para você. Não funciona para você. Então hoje a gente procura trabalhar de uma forma global, aonde desde aquele que entende, né, nessa linguagem das siglas em inglês, ou aquele que não entende, possa replicar. Porque tudo são processos. As siglas são só para enfeitar, só para dizer palavras bonitas. Entende? O cara fala ICP para você, é seu cliente ideal. Qual é o seu cliente ideal? Sabe? O NPS, nível de satisfação do seu cliente. Ele fica falando um monte de sigla para você. E aí você finge que entende, finge que sabe e sai sem conhecimento nenhum, sem saber o que está fazendo. É o que a gente mais vê. Então hoje, quando eu entrego uma ferramenta dessa, ela tem uma linguagem clara, simples e objetiva para você conseguir resultado. É isso que me interessa. Se você vai aprender, falar bonito, se você para numa reunião saber, não me interessa. Eu quero resultado. Dobrar o faturamento é resultado. Que adianta a gente saber tanto se não traz resultado? Eu quero que você entenda do seu negócio. Você não precisa entender de sigla, você quer que você entenda do seu negócio. Eu adoro pessoas que dizem assim, ó, para mim, nossa, sensacional, coloquei em prática e tive resultado. Cara, em pouco tempo, é isso que eu quero. Eu não quero que você seja um expert na linguagem, eu quero que você seja um expert no seu negócio. Eu quero que você dobre o seu faturamento e não fique só cada vez mais inteligente, porque tem muita gente inteligente que não tem resultado nenhum. É lógico que os dois andam juntos. Pessoas que estudam, criam mais sabedoria, mais inteligência, têm mais resultado. Mas tem gente que só tem inteligência, não executa. E eu quero execução. E essa ferramenta
ela vai fazer você executar, porque você tem que alimentar ela diariamente, para avaliar semanalmente, para corrigir a rota e no mês você vai ver o seu resultado. Ó, eu quero desafiar você aqui que está aqui. Nós já estamos caminhando para o final. Nós falamos muita coisa hoje. Nós falamos sobre relacionamento com o cliente, para trazer grandes resultados. Eu fiz questão dessa aula não ter um slide, que é para você focar em mim, Márcio, no que eu estou falando. Senão, às vezes, um slide, você fica ali tirando foto, fica preenchendo, Não, eu quero que você foque no que eu estou falando. Porque essa aula é para você sair daqui e colocar em prática. E depois você fica escutando ela, escuta quantas vezes for necessário. Porque nós falamos coisas aqui que vai virar esse jogo, que vai fazer acontecer. Agora, se você quer ferramenta, você vai lá no Instagram e digita LCV. Porque nessa aula é para você focar no que eu disse. Para de ficar comprando lead caro, para de ficar gastando e vai trabalhar a sua base. Se você não tem base, cria a sua base. Tá? É isso que vai trazer dinheiro para você. É se relacionar com seus clientes. Não é cliente que você vende uma vez e nem sabe onde ele está. Nem sabe se ele precisa de mais. São relacionamentos que constroem grandes fortunas. São relacionamentos sólidos. São relacionamentos que trazem resultados, que trazem realizações, que constroem grandes fortunas. E se você quer dobrar o seu faturamento, se você quer ganhar dinheiro, cria relacionamento com o seu cliente. É isso que eu quero que você faça, tá bom? Meu nome é Márcio Souza, meu Instagram é @Márcio Souza Mentor. E toda segunda-feira nós estamos aqui, como dobrar o faturamento. Então, você vai conseguir, porque eu tenho certeza, você está nessa jornada. Até a próxima! Um grande beijo, fica com Deus.